Geralmente, todo domingo, a gente lá em casa, né, na família lá do meu pai e da minha mãe, a gente tem um almoço de família. Geralmente, a minha mãe, ela gosta de preparar muitas comidas, assim, até para que os filhos voltem mais, né, e tal. Eles ficam com essa coisa dos filhos virem para casa e tal, a gente almoçar junto. Mas, assim, minha mãe, ela faz muita coisa, assim. Às vezes até mais do que o que deveria, assim, do que o necessário. Mas ela faz para agradar, pô. Ela faz porque ela quer que a gente goste de estar lá. Agora com o netinho dela, ela quer que o netinho vá lá e tal. Inclusive, o Arthurzinho é a coisa mais linda do mundo. Mas, enfim, tem algumas comidas que eu não curto muito. Na verdade, meu paladar é um pouco específico. É fácil até. Eu tenho, assim, paladar de criança, cara. Eu gosto de hambúrguer, pizza e picanha, churrasco. E se você fizer isso para mim todos os dias, eu estou feliz demais. Mas minha mãe gosta de fazer um monte de coisa. Tem coisa que só ela gosta, que eu não sei como que ela gosta. Mas tem, por exemplo, assim, salpicão. Quem é que gosta de salpicão? Pô, uma galera, assim. Eu não gosto de salpicão. Eu não gosto de salpicão. Até porque minha mãe, às vezes, bota passa no salpicão. A gente vai chegando perto do Natal e começa a ver essas coisas de passa na farofa. Cara, passa não é legal. Passa é muito ruim. Passa é muito ruim. Controvérsias, há controvérsias. Mas assim, salpicão, eu não curto muito salpicão, mas tem gente que gosta, tem gente que adora. E minha mãe faz, e sempre que ela faz, ela lá em casa, ela pergunta, pô, filho, você não vai querer. Ela sabe que eu não gosto, tipo, ela me viu crescer o tempo todo, mas ela ainda até hoje, ela, pô, filho, come, eu sei que você vai gostar, experimenta, eu não curto. Suponha que tenha um dia que minha mãe queira simplesmente me agradar, assim. Ela quer fazer alguma coisa para deixar o filhinho dela feliz. Não adianta ela fazer salpicão, porque eu não vou gostar de salpicão. Ela vai fazer ou hambúrguer, ou pizza, ou churrasco, e eu vou gostar pra caramba. Mas se ela quiser especificamente me agradar, não vai adiantar ela fazer salpicão. Você alguma vez já passou por alguma situação assim, que você quis agradar alguém, e você fez aquilo assim, na melhor das intenções, com o maior carinho do teu coração, para agradar aquela pessoa, e você não foi feliz com o resultado? Já aconteceu isso com você? Isso é meio brabo, né? Às vezes, mesmo a gente tendo a melhor das intenções, a gente querendo fazer a coisa para agradar alguém, a gente corre o risco de não agradar, de não fazer o que é melhor. Outra situação, às vezes você está lá no seu emprego, no seu trabalho, eu já vi muito isso quando eu trabalhei lá na Vale e tal, às vezes você vê lá um colega de trabalho, ele faz uma coisa maravilhosa, um projeto lindo, na melhor das intenções, sem querer ele acaba prejudicando o outro, porque ele de repente expõe um erro, expõe uma falha, expõe alguma coisa, mas ele fez aquilo da melhor forma possível, ele quis apresentar o melhor projeto dele, da melhor forma, ele quis se destacar, mas infelizmente ele acabou prejudicando o outro. Ele fez na melhor das intenções, ele quis realmente se destacar, fazer o melhor que ele podia fazer. Existem algumas situações na nossa vida que por mais que a gente tenha a melhor das intenções, que a gente faça aquilo com carinho, que a gente faça aquilo mesmo de todo o nosso coração, a gente infelizmente não vai agradar ou a gente não vai fazer o mais correto no fim. Você conhece aquele ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio? Saca esse ditado? Assim, apesar dessa teologia, desse ditado não ser a melhor de todas, eu concordo um pouco com esse ditado. De boas intenções o inferno está cheio. Muitas vezes na vida, infelizmente, a gente pisa na bola porque a gente quer agir na melhor das intenções, com o melhor coração possível, mas a gente age sem a gente pensar muito nas consequências daqueles nossos atos. A gente às vezes age sem consultar a Deus, o que Deus queria realmente que eu fizesse. Às vezes eu ajo sem consultar a palavra de Deus antes de continuar alguma coisa. E aí eu queria ler com você um texto que está lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 1. Deixa eu só dar um contexto antes aqui da gente ler o texto, tá? O que esse texto aqui está falando? Lucas está descrevendo o momento exato após a ressurreição de Jesus. Jesus tinha acabado de morrer, tinha acabado de entregar a vida dele na cruz, e aí Lucas escreve isso com detalhes, sobre a morte de Cristo, sobre a crucificação dele. Ele relata que assim que Jesus morre, um cara chamado José, que era da cidade de Arimateia, pediu para Pilatos para pegar o corpo de Jesus e para levar esse corpo para o sepulcro, certo? E aí ele detalha que algumas mulheres que vinham acompanhando Jesus desde a Galileia seguiram esse José, e essas mulheres viram com os próprios olhos o sepulcro, o corpo de Jesus sendo colocado nesse sepulcro, e esse sepulcro sendo fechado.
E aí no final do capítulo 23, Lucas narra que essas mulheres foram para casa, então, para preparar alguns perfumes e especiarias para que elas pudessem embalsamar o corpo de Jesus no dia seguinte, porque aquele dia lá era o sábado. E na cultura judaica a gente não podia fazer nada no sábado. Beleza? Esse é o contexto. Jesus morre, é levado ao sepulcro, as mulheres que acompanhavam Jesus desde a Galiléia viram isso acontecendo e elas vão para casa para preparar especiarias e perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. E agora a gente vai ler o texto que está em Lucas capítulo 24, a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Mas na frente, Lucas vai falar que esses homens eram anjos, tá? Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e esses homens, esses anjos, lhes disseram. E aí preste atenção porque esse é o ponto alto desse texto. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11. Nesse momento, Judas já tinha se suicidado. E a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Que texto! Cara, como é que você... Eu não sei o seu coração, mas que texto é esse? Com certeza essas mulheres aqui quiseram embalsamar o corpo de Jesus na melhor das intenções, porque aquilo era o razoável a ser feito. Mas talvez não devesse ser isso que elas tivessem que fazer. Com certeza essas mulheres devem ter preparado aqueles perfumes, aquelas especiarias com o maior carinho, na melhor das intenções, mas elas tinham se esquecido de um negócio que foi fundamental. Elas esqueceram das palavras de Jesus sobre a sua ressurreição. Nem sempre a melhor das intenções vai levar a gente a fazer o que é mais correto, vai levar a gente a fazer o que mais agrada a Deus, vai levar a gente a fazer o que Deus ensina para a gente. Esse trecho aqui de Lucas, ele tem muito para ensinar para a nossa vida, nesse lugar, nesse fim de tarde, nessa noite. Em primeiro lugar, a primeira coisa que fica clara nesse texto é que o que Jesus fala sempre se cumpre. O que Jesus fala sempre se cumpre, sempre vai se cumprir. Os primeiros 3 versículos, Lucas relata, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas achavam que elas iam enterrar Jesus. O que elas encontraram? Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Mas na frente, no verso 6, os anjos dizem para ela, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse. Ele disse que ia ressuscitar. Jesus tinha passado 3 anos com esses discípulos. Ele passou 3 anos ensinando, exortando, corrigindo, amando, compartilhando, pregando. Uma das coisas que ele deixou muito clara para os discípulos foi sobre a necessidade da sua morte e da sua ressurreição. Sinceramente, se tivesse sido alguma coisa desavisada, eu até entenderia. Mas não foi desavisado. Você vai ver que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam isso nos evangelhos que eles escrevem sobre a vida de Jesus. De repente, chega um dia em que Jesus é capturado pelos romanos e é pregado numa cruz. Ele morre, a sua vida é entregue por mim e por você. Lucas, então, narra a ida dessas mulheres ao sepulcro de Jesus para embalsamá-lo. O que elas encontraram lá? Nada. Só uma pedra removida. Só uma pedra removida. O que Jesus tinha dito aos seus discípulos se cumpriu. Amém?
Jesus ressuscitou exatamente como ele tinha dito, exatamente como ele tinha avisado aos seus discípulos várias vezes. Tudo o que Jesus fala se cumpre. Tudo o que ele fala vai se cumprir. Jesus nunca frustra ninguém, ele nunca engana ninguém, ele nunca falha com ninguém. Jesus é Deus e todas as palavras de Jesus são verdadeiras e vão acontecer e vão se cumprir na nossa vida. A gente está vivendo um momento que a gente fala muito de fake news. Fake news, e aí o cara usa fake news para tentar derrubar outra fake news e ninguém mais aguenta. Por quê? Porque ninguém gosta de ser enganado. Pega um grande amigo teu que conta uma mentira para você, você vai ficar muito decepcionado com esse cara. Ninguém gosta de se sentir enganado, se sentir passado para trás. Diferente de uma mentira que fere o nosso coração, as palavras de Jesus são absoluta verdade. Absoluta verdade. O que Jesus fala se cumpre. A palavra de Cristo tem poder. Sabe qual é o ensinamento disso aqui para a gente hoje? Hoje. Se as palavras de Jesus se cumprem, a gente precisa buscar as palavras dele. Você quer uma palavra de Deus para a sua vida, igreja? Quer? Leia sua Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a palavra que está aqui revelada para a gente. Se tudo que Deus quis revelar para a nossa vida está escrito aqui na Bíblia, então a gente tem o dever de ler a palavra, de trazer essa palavra para o nosso coração. Quantas vezes eu precisei da direção de Deus para a minha vida, para algum assunto que eu precisava tomar uma decisão, precisava fazer alguma coisa e eu pude encontrar na palavra. O problema é que às vezes a gente tem preguiça de buscar a palavra de verdade. Porque é muito mais fácil a gente ouvir aquele pastorzão, famosão, bom pra caramba, falar alguma coisa já pronta para a minha vida e para o meu coração. É muito mais fácil eu entrar hoje na internet, no YouTube, e ter vários daqueles caras super bacanas, super legais, super diferentões, falando uma novidade, uma coisa que eu nunca ouvi. É muito mais bacana fazer isso, muito mais legal. É mais fácil até, é mais fácil eu pedir para o meu irmãozinho, que eu acho que é um pouco mais maduro na fé, para ele buscar por mim, para ele me dar uma solução, uma resposta. O nosso desafio como cristãos é a gente ler a palavra que foi escrita a seu tempo, lá atrás. A gente buscar qual foi o conteúdo que é atemporal, que vale para a gente hoje, e a gente aplicar isso na nossa vida e no nosso coração. O nosso Deus chama a gente a fazer isso. E aí um exemplo muito prático para isso. Por exemplo, se você quer saber se aquele emprego que você está ou que você está buscando é de Deus para a sua vida, é bom para a sua vida, querido, vai buscar na Bíblia se existe alguma coisa que impeça você de seguir em frente nesse emprego, nessa empresa, naquilo que você gostaria de fazer, naquilo que você deseja. Inclusive, abrindo parênteses, tem gente que vem, pede emprego, pede para Deus abençoar, e aí Deus dá aquela bênção e a pessoa some, porque agora ela está tarefada demais com aquele emprego que Deus deu e ele não consegue mais ir na célula, no culto, não sei mais aonde. Outra coisa mais prática para o nosso dia a dia, você quer saber, por exemplo, como agir com o seu filho quando ele toma uma atitude rebelde com você no seu dia a dia? Querido, vai buscar na Bíblia como agir com o seu filho diante da vontade de Deus. Existem vários ensinamentos disso para a nossa vida. Você quer saber se aquela pessoa é legal para você ter um relacionamento, para você namorar e casar futuramente? Procura na Bíblia quais são as características que a Bíblia ensina que um marido e uma esposa devem ter. A Bíblia deixa muito claro todas essas coisas e várias outras que a gente pode aprender e que a gente deve fazer e quais são as reações e atitudes que a gente deve tomar no nosso dia a dia à medida que a gente vive. A verdade é, tudo o que Jesus fala se cumpre. Todas as palavras de Jesus são a verdade revelada para o nosso coração. E é isso que direciona a gente a agir em todos os momentos da nossa vida. Jesus disse que ressuscitaria e ressuscitou. Então, se Jesus ensina a gente a buscar primeiro o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas, querido, isso vai acontecer. As outras coisas vão ser acrescentadas. Se Jesus ensina para a gente a depositar sobre ele o nosso fardo, porque o dele é leve, fica tranquilo que o peso vai sumir das suas costas, mas aprende a pegar e a depositar sobre ele. O que Cristo fala sempre acontece. E como consequência disso, e fundamental para o nosso coração, outra coisa que o texto ensina para a gente, quando a gente esquece o que Jesus diz e a gente faz o que a gente acha ser o mais correto, o risco da gente estar errado é enorme. Se a gente se esquece das palavras de Jesus
e a gente passa a viver de acordo com aquilo que a gente acha que é o mais correto, sem estar fundamentado na palavra, a gente corre o risco de estar profundamente equivocado. Profundamente equivocado. Houve uma coisa que eu vou dizer aqui. É possível a gente fazer algo na melhor das intenções, com todo o carinho e com todo o coração, e mesmo assim a gente está profundamente equivocado. Voltando para o texto. O que tinha acontecido? Jesus tinha acabado de morrer. Eu consigo imaginar assim, imagina os discípulos, aquelas mulheres, o povo que teve contato ali com Jesus, que ouviu as palavras de Jesus, ouviu os seus ensinamentos. Eu imagino que eles realmente tivessem ficado maravilhados com tudo aquilo que Jesus tinha feito, tinha ensinado, tinha demonstrado para eles no dia a dia. Quantos ensinamentos maravilhosos, quantos milagres eles puderam ver com os próprios olhos, quanta autoridade. Alguém realmente de destaque. Mas Jesus morreu. Acabou aquele tempo tão maravilhoso com o nosso mestre. As coisas boas, em algum momento elas vão acabar. Geralmente a gente pensa assim. Ele está lá no sepulcro. Vamos balsamar Jesus então. É o que a gente tem que fazer, é o correto. Jesus falou várias vezes que morreria e que ressuscitaria. Várias vezes. Ou aqueles discípulos duvidavam de Jesus, ou eles não se lembravam das palavras de Jesus. Aquelas palavras não tinham entrado ainda no coração deles. Versos 6, 7 e 8. Os anjos dizem: lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. A ficha caiu. Então se lembraram das palavras de Jesus. Graças a Deus que elas se lembraram das palavras de Jesus. Quando a gente esquece das palavras de Jesus no nosso dia a dia, a gente corre o sério risco da gente fazer as coisas do jeito que a gente acha mais correto. E o risco da gente estar fazendo alguma coisa errada é muito grande. Mesmo que a gente tenha a melhor das intenções, mesmo que a gente faça algo com uma aparência de bondade, quando a gente esquece o que Jesus diz pra gente, a gente corre o risco de procurar Jesus entre os mortos. Uma vez eu falo isso com muita tristeza no meu coração, tá? Assim, eu estou me segurando aqui, enfim, não estou falando isso para acusar ninguém, para falar mal de ninguém, mas eu ouvi um pastor uma vez falando uma coisa, que a gente deveria aprender a buscar Jesus em outros lugares, no carnaval e não sei o quê, porque lá a gente aprende como que é a alegria de verdade. A igreja tem que deixar de ser menos hipócrita, porque a igreja é pecadora mesmo. E aí ele levou para uma ideia de que, sei lá, não sei o que ele estava pensando com isso, mas de que, sei lá, Deus é um Deus de graça, enfim, como se a graça de Deus fosse uma graça banal. Sabe, quando a gente começa a viver sem querer submeter a palavra de Deus, sem querer entender aquilo que Jesus realmente nos diz, aquilo que ela nos ensina de verdade, a gente começa a ter pensamentos assim, a gente começa a querer procurar Jesus entre os mortos, como se Jesus estivesse lá. A gente começa a fazer as coisas com o nosso senso totalmente equivocado de verdade, justiça, de ética. A gente começa a fazer tudo na melhor das intenções. A gente quer ser bonzinho, a gente quer ser politicamente correto, mas o risco da gente estar errado nas nossas conclusões é imenso. É imenso. O problema é que a gente esquece que todas as nossas intenções, se elas não estiverem fundamentadas na palavra, elas não vão ser boas de verdade. Elas se distorcem com muita facilidade. A gente é pecador. Jesus está vivo e a palavra dele permanece até os dias de hoje. Amém, querido? O que foi revelado está valendo ainda hoje. Você consegue imaginar, se você olhar para toda a história, quantas religiões já existiram ao longo dos séculos, quantas seitas surgiram e acabaram, quantas filosofias, quantas ideologias, quanta coisa surgiu na história tentando trazer uma resposta para o ser humano que o fizesse feliz, que o fizesse realizado, satisfeito. E a palavra nunca precisou mudar. Sempre foi a mesma.
é a mesma, com os mesmos ensinos. O poder da palavra é o mesmo, o amor é o mesmo, a graça é a mesma, o pecado ainda é pecado. Não procure Jesus entre os mortos, você nunca vai encontrar Jesus lá. Nunca vai encontrar Jesus lá. Quando a palavra ela perde espaço nas nossas mentes, a gente corre o sério risco de a gente se equivocar profundamente. Eu já faço o link aqui com a mensagem do Marcão da semana passada, que ensinou para a gente essa questão sobre a ansiedade. E aí Paulo diz isso claramente para a gente, não andem ansiosos por coisa alguma, antes de tudo, pela oração e súplicas, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí qual é a sugestão de Paulo ali, qual é o ensinamento dele? Cara, enche a sua mente com as coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, de boa fama, dignas de louvor. É assim que vai acontecer, a gente precisa encher a nossa mente com a palavra cada vez mais, cada vez mais. E por fim, o resultado final da transformação que acontece no nosso coração é o testemunho natural de que Jesus vive. É o testemunho natural de que Jesus vive. Olha só o versículo 8 e 9. A palavra diz que as mulheres então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Lucas relata aqui claramente que elas se lembraram das palavras de Jesus. A ficha caiu. Teve uma transformação imediata na mente delas. Elas estavam indo pela regra normal ali. Ele morreu, vamos lá embalsamar ele para a gente enterrar, enfim. De repente elas se lembraram. A ficha cai. Só que o que o texto continua dizendo? Que eles, os discípulos, não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Você consegue imaginar isso? Elas não contaram isso aqui para o gentio, para o cara que ela nunca tinha visto na vida, não. Elas contaram para discípulo, que andava com Jesus, que caminhava com Jesus, que tinha ouvido Jesus dizer que ele ressuscitaria. Esses caras não acreditaram nas palavras. As palavras das mulheres pareciam loucura. Isso não é bizarro? O que é legal aqui é que não importa se eles achariam elas loucas ou não, elas se deslumbraram com o que tinha acabado de acontecer e só pensaram em contar aquilo. Cara, eu vou falar, Jesus ressuscitou. Cara, olha o que aconteceu, que coisa maravilhosa. Você pode falar que eu sou louca, eu não estou nem aí, eu vi com meus próprios olhos, eu amo esse Jesus. Uma vez eu vivi isso aqui um pouco na prática, assim, era 2014, eu estava no 3º ano, e eu estava tendo assim, experiências com Deus maravilhosas, inesquecíveis, e eu lembro que eu buscava Deus todo dia, e eu estava, sabe, aquela coisa assim, apaixonada por Jesus, eu orava com todo o meu coração, e eu buscava, lia a palavra e tal, e aí eu lembro que um dia de manhã eu fui para o colégio para estudar, só que eu estava com o coração exultante, sabe, você já viveu esse momento assim na sua vida, que você está com uma alegria que você não sabe explicar, por causa da presença de Jesus no seu coração. E eu lembro que um amigo meu olhou para mim sem entender aquilo e falou, cara, o que está acontecendo? Por que você está assim? Ele até achou assim, brincando, achou que era alguma coisa tipo uma menininha e tal, cara, não tinha nada a ver. Eu falei, cara, Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso, cara, eu não sei o que te falar, mas é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Quando a nossa mente é transformada de verdade por Jesus, quando essa verdade ela faz sentido para o nosso coração, a gente fica deslumbrado com isso tudo, o nosso testemunho sobre o Evangelho, ele passa a ser natural. Ele passa a ser natural. O resultado final dessa transformação que acontece na gente é esse testemunho natural de que Jesus vive. E aí, beleza, diante de tudo isso que esse texto ensina para a gente, como que eu posso, então, trazer isso para o meu coração? Como que isso pode melhorar a minha vida? Quais são os meus desafios no meu dia a dia? Em primeiro lugar, cara, se o que Jesus fala sempre se cumpre, a gente deve buscar intensamente a sua palavra. A primeira coisa que eu preciso saber é, o que Jesus está me falando? O que Jesus está falando comigo? A gente precisa ler a nossa Bíblia diariamente. A gente precisa ler todos os dias, querido. E eu queria fazer algumas perguntas aqui para você refletir. Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Quantas vezes você leu essa Bíblia aqui inteira, de capa a capa? Cara, essa experiência, ela é maravilhosa. E essas perguntas, elas ajudam a gente a refletir qual é a importância que a gente tem dado à palavra de Deus. Porque a gente tem que dar importância para isso. A palavra é a coisa mais importante e mais preciosa que a gente tem nas nossas mãos.
Eu queria deixar como sugestão, querido, comece urgentemente o compromisso de ler a Bíblia todos os dias da sua vida. Faça isso antes que seja tarde demais. A minha vida e a sua vida dependem disso. Dependem disso. E como consequência, a gente não pode se esquecer da palavra revelada. Eu e você não podemos esquecer da palavra. Lembra que a gente falou aqui há pouco tempo? Quando a gente esquece o que Jesus nos diz, a gente corre o risco de procurar Jesus entre os mortos. Muitas vezes a melhor das intenções pode levar a gente para lugares totalmente nocivos, totalmente perigosos, distantes da vontade de Deus. Querido, não confie na sua melhor intenção, confie na palavra. Não confie na sua melhor intenção, confie na palavra. O salmista diz no Salmo 119, versos 15 e 16: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Que a gente consiga viver assim. A gente não pode se esquecer da palavra. E aqui existe uma coisa que precisa ficar muito clara no nosso coração, que esse não esquecer não é apenas ter essa palavra aqui na minha mente e só, e terminar por aí, mas a gente precisa pegar isso e colocar em prática. A gente precisa praticar as verdades que estão aqui na Bíblia. Eu gosto muito de correr. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, quem me viu falar lá no retiro de carnaval, viu que uma das metas para esse ano era uma meia maratona, eu consegui cumprir isso. Yes! Muito bom, eu consegui fazer 21 quilômetros, cara. Eu estava treinando e tal, corri atrás disso, pô, muito legal fazer. Mas enfim, eu gosto muito de correr. E quando eu estava me preparando para a meia maratona, eu comecei a fazer, né, umas corridas mais longas, assim. E aí eu comecei a sentir algumas dores. Pô, no joelho, eu comecei a sentir umas dores na lombar e tal. Eu comecei a ver, pô, tem gente que corre muito e não sente isso, como que é isso? Eu comecei a pesquisar, fui atrás de técnicas de corrida, por incrível que pareça, elas existem, tá? E aí eu fui ver vídeos, comecei a ver alguns profissionais falando sobre isso e tal, comecei a aprender umas técnicas. Por exemplo, a mão, ela tem que ficar retinha, não pode ir para o meio do corpo, porque senão você mexe na lombar, aí você tira um pouco o centro de gravidade do teu corpo. Aí tem a passada, quando você aterriza, é legal você pisar com a parte de frente do pé, porque aí você força menos o teu joelho. Cara, eu achei muito legal, eu comecei a pesquisar, aprendi algumas técnicas novas para correr. Aí eu tô lá todo feliz, animado, aí no dia seguinte, que eu tinha aprendido um monte de coisa nova sobre corrida, o que vocês acham que aconteceu? Quando eu fui correr, a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a ver todo mundo que estava correndo errado. Todo mundo. Eu comecei a ver o erro das pessoas. Eu comecei a ver, ali, a mão toda errada. A pisada do cara toda torta. Meu Deus, vai ficar cheio de dor depois, não sabe. Aí eu comecei a reparar. A última coisa que eu fiz foi colocar aquilo em prática. Por incrível que pareça. Cara, a gente tem essa coisa no nosso coração que é horrorosa. Quanto mais a gente aprende alguma coisa, mais a gente acha que sabe, em vez de a gente pegar aquilo e trazer para a nossa vida, a gente fica vendo o erro das pessoas, e fica apontando, a gente fica criticando, fica olhando aquilo ali e tal. O que adiantava eu aprender esse monte de coisa se eu não colocasse em prática? O que adiantava eu aprender só para ficar vendo o erro das pessoas? Querido, a palavra de Deus, ela foi revelada para mim e para você, não para aumentar o nosso conhecimento, não para fazer de você uma pessoa sábia, bacana, inteligente pra caramba. Ela foi revelada para transformar a tua vida e transformar a minha vida, para a gente colocar isso em prática, para a gente viver isso dia a dia, senão não faz sentido. Querido, não seja um crente chato. Quanto mais você aprende isso aqui, mais você critica as pessoas, mais você encontra o erro e a falha das pessoas. Coloca isso em prática na tua vida. E aí, como sugestão para mim e para você, cara, tenta memorizar alguns versículos no dia a dia seus. Isso é legal pra caramba. Tenta colocar esses versículos que você memorizar em prática. Quantas vezes eu me preocupei com alguma coisa que aconteceu e me veio à mente Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Poxa, Senhor, é verdade, eu não posso andar ansioso. Você continua no controle, beleza. E aquilo me ajudou. Quantas vezes aconteceu um negócio ruim comigo, me veio à mente Romanos 8, 28. Cara, eu sei que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Senhor, eu te amo. Pô, isso faz sentido, você está à frente. E aquilo trouxe paz para o meu coração. Quantas vezes eu me senti envergonhado por algum pecado que eu cometi e veio 1 João 1, 9.
Cara, a gente tem que decorar essas coisas, tem que viver no dia a dia, isso vai ajudar a gente. Isso vai ajudar a gente a caminhar, vai ajudar a gente a estar mais perto de Jesus, vai ajudar a gente a colocar isso aqui em prática. A gente não pode se esquecer da palavra revelada. Não procure Jesus entre os mortos, não se esqueça das suas palavras. Querido, não confie na sua melhor intenção, confie na palavra. E por fim, a gente precisa se deslumbrar novamente pelo fato de Jesus estar vivo. Jesus está vivo. Volte a se deslumbrar pelo fato de Jesus estar vivo. Em breve vocês vão conhecer um livro maravilhoso sobre isso, com histórias práticas sobre Jesus estar vivo. Querido, como a gente falou aqui, quando a nossa mente é transformada de verdade por Jesus, o nosso testemunho sobre o Evangelho, ele é natural. O resultado final da transformação que acontece no nosso coração é o testemunho natural de que Jesus vive. Cara, eu espero assim de todo o meu coração que esse seja o desejo do nosso coração. Jesus vive, Jesus é maravilhoso, Ele está vivo hoje. Hoje. Qual é o tamanho da alegria que você sente quando você ouve essa verdade? Cara, a gente precisa colocar, de repente, isso até como um pedido de oração. Senhor, me ajuda a me deslumbrar cada vez mais pelo fato de Jesus estar vivo. Eu quero me deslumbrar por isso. Eu quero ser apaixonado por você. Para concluir, querido, a palavra de Deus ela é viva. Jesus é a palavra encarnada. O que Ele é e o que Ele diz são eternos. A palavra dEle nunca vai falhar, ela não falha. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, nesse sepulcro, nesse lugar de morte, Ele ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse. Lembrem-se das palavras de Jesus. A gente não pode se esquecer das palavras de Jesus. A nossa vida depende dessas palavras. Depende dessas palavras. A gente precisa dessa palavra todos os dias. A gente precisa buscar a palavra todos os dias. A gente não pode se esquecer o que ela revela para o nosso coração. E o nosso coração tem que ser continuamente deslumbrado por essas verdades, queridos. E assim, o desejo do meu coração é que a gente não viva apenas das melhores intenções da nossa vida, mas que a gente seja capaz de se submeter mesmo. Entender aquilo que a palavra ensina para a gente, com maturidade, porque isso exige maturidade da nossa vida, como cristãos que amam Jesus, e que somente essa palavra seja a nossa direção, amém? Vamos fazer uma oração? Você pode fechar o seu olho? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que transforma a nossa vida, a nossa mente, que revela para a gente a maravilha do Teu amor, a maravilha da Tua salvação, a maravilha do Teu perdão, Senhor. A gente quer Te agradecer, porque essa palavra enche a gente de vida, de coragem, de alegria, de paz. Obrigado porque Você é a razão da nossa vida, Senhor. Ajuda a gente a amar a Tua palavra todos os dias, enquanto a gente existir, Senhor. Ajuda a gente a se submeter a ela, Senhor. A gente sabe que muitas vezes os nossos desejos enganam a gente, muitas vezes a gente é traído, Senhor, pelo nosso próprio coração. Senhor, ajuda a gente a ser cristãos maduros, Senhor, que aprendem a buscar a Tua vontade pela Tua palavra, Senhor, aprendem a ouvir a Tua voz antes da nossa, Senhor, antes da de qualquer outra pessoa, Senhor, que a gente aprenda a amar Jesus em primeiro lugar, Senhor, com todo o nosso coração. Senhor, traz a Tua palavra para a nossa vida, ajuda a gente a praticar, ajuda a gente a viver isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor.